Olá, tudo bem? Então, nessa aula eu vou falar dos conteúdos que vão no fundo do funil. Então, basicamente, aqui você pode ver que estamos falando de trabalhar o desejo, que é gerar desejo nas pessoas. Essas pessoas que estão no fundo do funil já são pessoas que, teoricamente, já devem ter passado pelo topo, pelo meio e agora vão chegar no fundo. Ou seja, elas já chegaram, conheceram o seu perfil, estão seguindo, já interagiram com ele, tiveram aqui um processo educacional sobre o seu trabalho, sobre o seu serviço, tal, e agora ela chegou no fundo do funil. E como que você desperta desejo? Bom, o desejo, gente, é você pensar o seguinte: se você tem um produto físico, você tem que mostrar aquele produto físico em uso, né? Geralmente, você mostra, não adianta só mostrar o produto, você precisa mostrar as pessoas que usam aquele produto que estão satisfeitas. Isso funciona também com serviços. Por quê? Você tem inúmeros tipos de produto, inúmeros tipos de serviço. O que realmente vai contar não é só aquilo que a pessoa está vendo, é aquilo que faz com que a pessoa sinta sobre o seu produto ou serviço. E aí, assim, os depoimentos são fundamentais, principalmente para serviços, porque um produto, a pessoa vendo outra utilizar, né, vamos imaginar um iPhone, por exemplo, é um bom exemplo. O iPhone tem a questão muito da parte social, né, da parte de status. Então, uma pessoa usando o iPhone, você não precisa dizer que o iPhone é bom. O iPhone, ele já tem uma marca, ele já representa uma série de coisas só pelo fato dele ser o iPhone. Então, quando se fazem as propagandas, você pode observar que eles trabalham muito que uma pessoa usando os recursos do iPhone, porque ela quer mostrar. É como se você tivesse se colocando no lugar daquela pessoa usando e você se imaginasse usando. Essa é a grande questão. É fazer a pessoa que ainda não é cliente se colocar no lugar de uma pessoa que já é cliente, que já está usando o serviço ou que já utilizou o serviço. Essa é a grande sacada desse momento aqui. Tá? E a gente tem 3 tipos de posts muito relevantes para isso. E o foco aqui é trabalhar a autoridade. Trabalhar a autoridade e mostrar que você realmente faz aquilo que você diz que você faz. Tá? Então, quando a gente fala de TBT, TBT é uma excelente oportunidade para a geração de autoridade, porque você pode pegar e levantar informações que são relevantes para o seu público. Né? Aqui um caso que não é bem um TBT, mas é um exemplo. Tá? Do Fábio, que fez esse treinamento aqui. Então, a gente usou essa postagem aqui para fazer a divulgação do treinamento dele, mas isso aqui poderia ser usado como um TBT. Por quê? Porque ele já fez esse treinamento, né? E está divulgando essa foto depois. É que ele está mostrando o quê? Que ele deu o treinamento. Né? Então, tem outras fotos, por exemplo, ele dando a palestra, tem outras fotos dele em reunião com outros profissionais. Então, tudo isso gera autoridade. Tá? Esse é um tipo, ou seja, se você tem fotos, sabe, em eventos, se você tem fotos dando palestra, tudo isso a partir de hoje, fique muito atento. Se você ainda não tem, fique atento para ter. E se você já tem, fique atento para usar, porque isso faz muita diferença, tá? Outra é o post com depoimento clássico, tá? Que pode ser uma foto da pessoa com texto, pode ser só a foto da pessoa e o texto na postagem, pode ser o texto na mídia, só que eu não recomendo tanto porque dificulta impulsionamento se você quiser depois divulgar para mais pessoas, né? E é claro, o vídeo. Muito importante pegar a autorização, falar para a pessoa que você vai utilizar nas redes sociais, se ela autoriza, né? E com certeza faz muita diferença um vídeo, principalmente se você faz um vídeo com uma legenda, para a pessoa, ela está vendo o conteúdo mesmo se ela não tiver ativado o som, tá? E aí, por exemplo, aqui é um caso também do Fábio, que a gente conseguiu colocar aqui, ó. Tem um depoimento justamente na postagem falando sobre o trabalho dele, tá? Essa é a questão. Então, por quê? Isso aqui, quando a pessoa lê, se ela estiver na mesma situação, ela vai entender que aquele produto é para ela. Então, essa é a grande sacada, por isso que é tão importante. Então, é fundamental ter pelo menos, por mês, assim, pelo menos 2, sabe? Pelo menos 2 depoimentos. Se não puder depoimento, que às vezes acontece, né? A pessoa, não posso depoimento porque a pessoa não quer falar, ou a pessoa ela não quer dar um depoimento, você usa case. O case também gera muita autoridade, porque você pode não ter a pessoa falando, mas você vai contar o que aconteceu, né? Que, por exemplo, esse caso aqui, a pessoa não deu depoimento, mas a gente contou a historinha da pessoa,
né, que a menina estava numa situação difícil e tal, não colocamos nome nem nada, mas colocou a situação, que ela não sorria mais, e quando ela passou pelo processo de hipnoterapia, ela teve uma mudança, a mãe percebeu uma mudança muito grande. Isso é um case, né? Não é o depoimento, mas é um case, porque eu estou contando já o que aconteceu, né? O que aconteceu realmente com a pessoa ao qual ela passou. Então, isso é muito importante para a pessoa entender que aquilo é para ela, tá? Então, daqui para frente, sabe, guarda muito isso com muito carinho. Pelo menos tem que se colocar, eu diria que a cada 15 dias você precisa colocar, no mínimo, a cada 15 dias. Você pode colocar toda semana, né? É ótimo se puder colocar toda semana. Se não, a cada 15 dias, colocar um depoimento, colocar um case. E sempre que possível, usar exemplos reais nas postagens, né? Fazendo alguma conexão sobre... você está falando um problema, e você pode, lá na educação mesmo, falar um pouquinho de um case, de alguém que estava passando por aquilo. Eu sei que isso é algo que você precisa estar sempre lembrando, se concentrando e tal, para não perder, mas vale muito a pena. Porque faz todo sentido, sabe? Fecha o ciclo mesmo. Então, às vezes, perder um pouquinho mais de tempo nesse conteúdo educacional, ele vai fazer muita mais diferença, porque esse educacional é que realmente vai preparar as pessoas para o que interessa, que é aqui, que é o post que a gente faz mais direcionado para o serviço. Porque aqui já é um post assim, a pessoa já passou por todo esse processo, né? É claro que, vamos imaginar, quando a gente faz esse ciclo, a gente pode fazer esse ciclo em uma semana, ou pode fazer esse ciclo em 15 dias, depende, né? Geralmente, os clientes em geral que tem postagem 3 vezes por semana, a gente faz esse ciclo em 15 dias, tá? E aí, assim, a pessoa que passou realmente por todo esse ciclo, aqui no final, a gente vai fazer uma oferta. Tem clientes que têm, geralmente, uma oferta muito semelhante, muito parecida, e tem clientes que têm várias opções. O ideal é, claro, ter várias opções, né? Opções de preços diferentes, né? E de chamadas para ação diferentes. Porque aí você não se torna repetitivo e você também atinge pessoas de públicos diferentes dentro da sua própria audiência, tá? Então, aqui falando de posto de serviço, geralmente você vai chamar para um próximo passo. Então, aqui, organize para não ter que arrumar. Então, esse aqui foi um post que, no final, a gente teve uma chamada para ação de uma visita técnica, né? E aqui ela conseguiu agendar algumas visitas, recebeu alguns contatos pelo direct. Então, funciona muito, funciona mesmo. E você não precisa ter um mundaréu de seguidores, você precisa ter seguidores qualificados. Como o caso dela, a audiência toda foi construída com base em anúncios direcionados. E por isso ela tem uma audiência realmente que tem interesse naquilo. Então, quando você impulsiona mesmo para essa audiência, você tem muito retorno. Então, esse aqui com essa chamada. E tem um outro exemplo aqui, que também foi uma chamada para um treinamento, que também, né, aqui falando, no final, né, a gente fez esse trabalho de conteúdo até chegar na oferta da mentoria. Então, com a mentoria e tal, trazendo o link, mas no final você tem uma oferta efetiva mesmo sobre aquilo, né? Só que é importante, tem que ter sido feito esse trabalho antes, as pessoas têm que ter tido contato com esse trabalho antes, né? Porque geralmente os posts de oferta, eles são para as pessoas que já estão mais próximas daquilo que estão realmente esperando. E é importante fazer esse link de um para o outro, por isso que é importante ter essa estratégia, saber exatamente o que você quer, para produzir o conteúdo que vai levar as pessoas do topo para o fundo, tá ok? Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e espero ter feito sentido, e eu vejo você na próxima aula. Até lá!